Bem, gente, programa Ronda Policial, TVC Amazônia e Com Brasil. Nesse momento, eu estou aqui na sede administrativa do município de Porto Velho, que é a nossa prefeitura, onde, nesse momento, você vai acompanhar uma coletiva, no geral, juntamente com os colegas de imprensa, onde o prefeito reduz em 50% a tarifa do transporte coletivo, ou seja, o transporte público do nosso município, que custava 6, ainda custa 6, vai passar para R$ 13,00, estudante, que era R$ 2,25, vai passar para R$ 1,50 a partir do dia 24 próximo agora, ou seja, uma redução aí praticamente de 50%. Claramente que isso vai ganhar quem? O comércio, a nossa população, a classe estudantil. Então, a partir desse momento, você vai acompanhar toda a coletiva, pronunciamento do prefeito, de todas as pessoas envolvidas justamente na diminuição da tarifa pública no que se refere ao nosso transporte coletivo. Eu sou Giseldo Souza, vamos acompanhar a coletiva junto com o prefeito Léo Moraes e autoridades. Bom dia a toda a imprensa, sempre bom recebê-los. Hoje nós viemos comunicar a toda a população a redução da nossa tarifa do transporte coletivo, transporte urbano, dos ônibus que circulam na nossa cidade. Nós temos a tarifa de R$ 6,00 e R$ 4,50 no transporte cartão com e R$ 2,25 do estudante. E nós teremos, a partir de segunda-feira que vem, dia 24, a redução para R$ 3,00 e R$ 1,50 para estudante. Isso significa dizer que nós sairemos de ser a segunda tarifa mais cara entre todas as capitais brasileiras e teremos a tarifa mais barata entre todas as capitais do Brasil. Nós acreditamos que isso é uma medida super importante, que urge tomar essa iniciativa o quanto antes. Foi discutido isso exatamente com os atores, para que nós tenhamos uma maior circulação de pessoas, um maior acesso aos serviços públicos, ao comércio, à própria cidade, e que com a redução da tarifa, imediatamente, nós teremos também um maior número de usuários, isso é, de passageiros. Lembrando que Porto Velho, em outra época, já teve um acesso de mais de 100 mil usuários mês, 120 mil pessoas que circulavam de ônibus. E o nosso interesse é ter essa retomada. Além do que, isso facilita a segurança, facilita a mobilidade, afinal, é o modal de transporte que realiza a circulação de mais pessoas, utilizando um menor espaço nas nossas vias, nas nossas faixas de rolamento. Medida importante, uma medida pensada, responsável, que foi tomada em diálogo com todas as pessoas, e eu não tenho dúvidas que será muito importante para quem de fato já utilizou e por conta da alta tarifa não mais utilizava, bem como aos novos usuários que podem ser inseridos no sistema. E nós temos outras medidas a serem tomadas daqui em diante para que tenhamos ainda mais atrativos para que essas pessoas circulem através do transporte coletivo de qualidade na nossa Porto Velho. Bem, uma redução foi feita dentro de uma lógica de compensação, mas uma compensação de diminuição da tarifa pelo aumento do fluxo de usuários. Essa compensação ela é feita de forma imediata, de forma criativa, pensada e discutida. Quanto mais barato a tarifa ficar, mais os usuários vão utilizar esse transporte coletivo. E é bom que se diga que nós não teremos redução de frota e nós manteremos a qualidade desse equipamento, desse ônibus. Então, foi bem pensado. Também já quero salientar que não tem nenhum prejuízo ao Vale Transporte dos servidores públicos municipais. No decreto está estabelecido que permanece o mesmo valor, bem como também foi uma grande conquista para os geradores de emprego, para o setor do comércio, da indústria, para os lojistas, que vão conseguir também entregar esse benefício aos seus funcionários e também gerar um residual para que possam realizar novos investimentos, contratações ou ampliações. Então, acredito que é uma medida do ganha-ganha, onde foi importante para todos os setores e para os vetores da administração pública. A relação com o sindicato do transporte coletivo é extremamente cordial, respeitosa. Já os recebemos, inclusive, em audiência aqui no gabinete e, inclusive, foi tratado
ainda que rapidamente, sobre essas conquistas. Nós estamos aqui para atender a população. E eu acredito que todos têm também esse mesmo propósito. Eles estão num debate sobre a database, mas isso nada interfere sobre benfeitorias que estão garantidas da empresa para os servidores, os funcionários do transporte coletivo. Então, nós temos um respeito, que eu acredito que é mútuo, que é recíproco e que não impede que nós tomemos medidas importantes para a população que nos elegeu e colocou aqui na administração. Arriscado é você deixar o comércio falido e as pessoas sucumbindo à desgraça alheia. Arriscado é a gente ser indiferente à dor das pessoas. A dor é de quem precisa do serviço e às vezes não de quem questiona. E a gente tem conversado diretamente com as pessoas afetadas e envolvidas nesse debate. É bom que se diga que existe um cômputo que é do subsídio, como acontece em todos os lugares praticamente do Brasil, e o outro é o cômputo da arrecadação da própria bilhetagem do transporte coletivo. E a gente tem discutido sobre uma cota à parte essa redução da tarifa. Então acredito, e a empresa, nesse entendimento, de que essa compensação é possível diante de que já existe um subsídio. E a gente, inclusive, tem alertado sobre essas questões, de que nós temos um déficit orçamentário que foi deixado o ano passado para o ano presente, para 2025, e que ainda assim nós estamos com muito esmero trabalhando para não ter nenhum prejuízo nos serviços públicos e básicos da nossa administração. Nos foi falado que nós tínhamos um recurso à disposição e que isso não bate com a realidade. Nós temos um déficit e um rombo aí de 750 milhões para cima e por isso o nosso setor fazendário de planejamento, com controladoria do município e procuradoria, tem trabalhado de forma hercúlea para que a gente consiga honrar os compromissos e assistir a população com o que realmente importa com a melhoria da qualidade do serviço público. Sim, o projeto de governo do prefeito nosso é ter uma ação voltada para o transporte público, né? É um modal de deslocamento que é muito importante dentro do sistema, então gera maior segurança. Então, os países e cidades que têm um modal de deslocamento baseado no transporte público, eles têm indicadores de sinistralidade muito menores do que países ou cidades que têm o seu modal de deslocamento baseado no transporte individual. Então, essa política que está sendo implantada de incentivo ao deslocamento por transporte coletivo é muito bom, tanto para comércio quanto segurança viária. Então, é um viés que a gente está investindo e vai trazer novos elementos para poder melhorar a segurança viária, melhorar a fluidez do ônibus, que o ônibus precisa ser rápido, eficiente, seguro, né? Então, tudo isso está sendo pensado para a gente poder garantir que haja uma migração para esse modal, que é muito importante para as cidades. Isso. Então, a gente tem um planejamento, nós estamos organizando uma ação para poder substituir praticamente todos os pontos de ônibus. Isso é um financiamento do PAC, inclusive, que está sendo bem adiantado com outras secretarias. É uma coisa necessária. A gente o nosso projeto é trabalhar com 3 níveis de abrigo de ônibus. Os abrigos maiores, inclusive, a gente tem está discutindo a questão da climatização deles e tudo, para poder realmente incentivar o modal de deslocamento baseado no transporte coletivo. Então, a gente sabe que realmente os abrigos estão em condições precárias, então a gente está com um novo projeto, inclusive, de novos abrigos, e implantar esses novos abrigos na cidade, e de acordo com a característica da via e do local, a gente trabalhar em 3 níveis de abrigo. Olha, a informação, né, que eu tenho é que no mês de janeiro isso não aconteceu, né, que eu peguei o dado aqui, a gente teve 52 mil estudantes que usaram o transporte coletivo no mês de janeiro, que sabidamente é um mês de férias, praticamente todas as escolas e faculdades estão no período de férias, e nem por isso os alunos deixaram de usar o sistema. Então a gente teve lá mais de 50 mil usuários dentro do sistema. E lógico que a gente vai manter essa política, né? Se você tem esse direito, pode continuar usando. Sim, a gente está desenvolvendo o ponto de integração, a gente já teve algumas reuniões, definimos como que será esse ponto de integração. Não é um local, né, que vai ser tipo um local de encontro, e ele vai ser multimodal, com área de desembarque para aplicativo, estacionamento de bicicleta,
Isso já está um projeto que já está andando na Semesc, com financiamento do governo do PAC também. Então, como a gente falou, não adianta o incentivo no transporte público e mobilidade ativa, não é só canetar, você precisa criar elementos, instrumentos, estrutura viária para que isso seja implementado. Então, a gente está saindo de um modal que é de deslocamento individual para um incentivo de deslocamento coletivo. E para isso, todo o sistema precisa ser adequado, não é só do jeito que está a ficar. Então, mas isso a gente vai fazendo por etapas. A primeira coisa é incentivar as pessoas a usar esse modal, e a partir do momento que eles vão usando, a gente vai ampliando essa rede, mas essa estação de integração já está sendo desenvolvida já. Né? Bom, primeiramente, esse modal de transporte a nível mundial já é usado. O setor empresarial, a Federação do Comércio, vê com bastante eficácia, já que teremos uma redução de 50%, ou seja, aquelas empresas que têm um número grande de empregados terão sim essa redução, que poderá ser impactado e poderá ser voltado à questão na flexibilização de mais funcionários, na reforma das suas empresas, ou seja, vai ser revestido ao empresário e à população. E a população vai circular mais. Com isso o comércio cresce, com isso nossa Porto Velho cresce e faremos um bom trabalho com essa redução de 50%, um impacto muito grande, não só para o comércio, mas como para as famílias de Porto Velho também. Nós temos interesse, né? Agora é um capítulo por vez. Nós sabemos o que significa essa mudança drástica, essa mudança considerável, e por isso as tratativas, as discussões devem começar a esquentar na semana seguinte e em diante. Então, nós temos interesse em promover, como o nosso secretário Iremar comentou, a gente instalar abrigos que a nossa cidade carece. Você anda na cidade e você não tem lugar para ficar no aguardo do ônibus. A considerar que Porto Velho tem um sol para cada indivíduo, é quente, é realmente um desespero. Então, a gente tem uma discussão do terminal de integração, inclusive, de quem sabe ter um terminal de integração na Zona Leste. Eu estou falando, por exemplo, de medidas que trazem economia de tempo, além da diminuição do incômodo para o usuário, mas provavelmente, a depender de estudos, deve trazer economia até mesmo para a empresa e, com isso, também pode refletir mais um benefício para a população, como uma medida como essa de gratuidade. Então, a gente tem agora medidas que são estudadas, que são investigadas e que são cobradas de todos os entes e atores para que possam colaborar com o nosso serviço, como é o caso inclusive do estudo de revisão das rotas, que pode impactar uma diminuição de 10% a 15% no custo operacional da empresa. Então, a prefeitura está atenta, ela está alerta, que nós precisamos mitigar as dificuldades que são enfrentadas pela população e entregar o benefício para essa mesma gente, para esse mesmo povo, que é quem realmente precisa e paga muito imposto aqui na cidade, bem como em todo o Brasil. Nessa medida do decreto, nós discutimos os valores. Tudo isso tem sido estudado pela Secretaria Municipal de Trânsito para que nós possamos ser mais céleres, mais ágeis e mais modernos. Tanto nessa questão localizada da Centram com o transporte coletivo, bem como também o próprio sistema integrado da nossa administração, que até hoje não tem, por exemplo, o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação, que integra todos os poderes em multinível. E agora a gente já está avançando com a Justiça Federal, com o TRE, e eu estou muito confiante que dentro de uns 45 dias, 50 dias, a gente já vai ter o SEI para modernizar a máquina e também a gente conseguir agilizar a desburocratização, que facilita sobremaneira o comércio, o empresariado e fomenta também o ingresso de novas empresas e indústrias em Porto Velho. Afinal, nós temos uma localização estratégica para o Brasil e para a América Latina que ainda não é tão bem explorada. A gente tem uma média, por exemplo, de estudantes, como foi comentado pelo Iremar, e nós temos a estimativa, um prognóstico de novos acessos por conta de usuários e de novos cidadãos, enfim, que podem utilizar o sistema. Mas provavelmente, no universo aí de 30 dias a 60 dias, a gente já vai conseguir vislumbrar essas melhorias no dia a dia, na vida real da população, bem como esse cômputo que também deve ser apresentado pela empresa.
Dessa forma como nós comentamos, né? Nós não estamos discutindo subsídio, nós estamos discutindo compensação, valor da tarifa rebaixada e aumento da população, isso é de novos usuários. Essa compensação na estimativa apresentada provavelmente se neutraliza e a gente vai ter esse estudo na prática confirmado lá na frente ou não. Então, a gente aguarda essa estimativa apresentada daqui, quem sabe, 30, 60 dias. Então, a gente não interfere em outras medidas, em outras iniciativas e muito menos em majoração. É uma solução estudada, investigada e é uma solução criativa que eu não tenho dúvidas, há anos a população perecia e pedia e cobrava, e a gente está atento a isso, bem como a atualização também de rotas onde existe uma alta demanda e que às vezes existe a necessidade desse reparo. E outras rotas que foram alteradas, que têm um déficit rebaixado, que não tem a utilização da nossa população, que pode ser visto. Por isso, a gente já falou, nós não vamos diminuir frota, já ficou isso consolidado, para não existir essa preocupação, e a gente ainda está no estudo de atualização do plano operacional, que existe um indicativo aí de diminuição de 10% a 15%, que também pode ser mais um componente para neutralizar a questão da tarifa, caso seja necessário. Com a redução com relação aos piratas que trabalham na cidade de forma ilegal, fazendo o transporte de passageiros, usuários, principalmente nas paradas de ônibus, um trabalho lá para a Secam, que faz esse serviço fiscalização. Isso, e eu tenho muita confiança que na minha época de juventude, nós tínhamos o transporte coletivo sempre muito bem ocupado. Isso pode ser muito importante para ser uma virada de chave. O modal do transporte coletivo facilita o acesso ao comércio, fomenta a economia, gera dinheiro para o empreendedor, oportunidade de emprego para o funcionário, divisas para o município, além do que é um modal mais eficiente, mais econômico, que gera menos tumulto e congestionamento no nosso trânsito. Então, nós temos pensado em economia, em acesso ao emprego e em mobilidade com tantas outras medidas que nós já tomamos em relação à mobilidade nesse curto espaço de 80 dias de gestão. Isso demonstra muito o que nós queremos fazer sobre a nossa cidade, que é ordem, que é organização, que é oportunidade, que é a circulação de pessoas, é voltar a viver a nossa cidade, por isso nós definimos que é a nova Porto Velho. É isso aí, gente. Depois do pronunciamento aí do prefeito, dos secretários, né, os colegas de comunicação fazendo suas perguntas junto às autoridades competentes, como eu disse, ganha a população, eu ganho também, porque eu pego o nosso transporte público, nosso coletivo, né, os estudantes, empresários vão ganhar e a gente só tem que agradecer. Onde se falava que era o transporte mais caro do Brasil, na Rondônia, ficava na segunda colocação, principalmente a nossa Porto Velho. Agora a gente fica em primeiro lugar com o transporte mais barato, né, entre as confederações dos estados. Então a gente só tem que agradecer e é claro que ganha é nós, moradores de Porto Velho. Eu sou Giseldo Souza, programa Ronda Policial, TVC Amazônia e Com Brasil. Programa Ronda Policial.